Volta agora para falar de tecnologia. Alex, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a você que nos assiste. O que a gente tem de novidades? Bom, vamos continuar. Vamos terminar de falar o assunto de terça-feira, as diferenças entre Windows e Linux. A gente tinha, só recapitulando, as diferenças que a gente citou até agora foi o código-fonte aberto, no caso do Linux, no caso do Windows é fechado. Isso não permite ao usuário personalizar o sistema operacional. No caso do Linux, ele personaliza tudo, tanto que existem vários Linux personalizados no mercado. Citamos a diferença de licenciamento, que o Linux, no geral, é gratuito, 100% gratuito, você não paga nada, salvo quando você quer um contrato de suporte. No caso do Windows, você paga pelo software e paga pela licença, paga pelo suporte. Citamos também o caso do Helpdesk, que existe o pacote de um e do outro. Você tem condição de pagar, como o caso de um Red Hat, você paga pelo suporte para você ter alguém que te responde ali, do contrário você vai contar com a comunidade. Mas isso acontece também com a Microsoft. E falamos, não, basicamente foi só isso, né? Foi. A gente chegou a citar um pouco sobre linha de comando, que no Windows quase tudo você faz usando mouse, ou praticamente tudo. Linha de comando ali é apenas um acessório. No caso do Linux, é o contrário. Quase tudo você faz com linha de comando. A interface gráfica que está ali, ela é um acessório. Isso permite, por exemplo, para tarefas administrativas, onde a pessoa precisa se conectar na máquina à distância e fazer alguma coisa, o Linux sai melhor nisso também. A última versão do Windows Server, as últimas duas, na verdade, ele já conta com a possibilidade do cara instalar somente o Core sem interface gráfica, igual os Unix existe. Mas isso é uma novidade que a Microsoft tem adotado de poucos anos para cá. Até então era, basicamente, sempre vai ter a interface gráfica. Quando a gente falou lá no último programa sobre os protocolos de comunicação, a parte mais alta, onde a gente citou Telnet e SSH, uma das formas de se fazer esse suporte remoto, esse acesso remoto às máquinas, é através disso. No começo era feito por Telnet, mas em decorrência da falta de segurança, já que os comandos eram trafegados na rede em texto puro, qualquer um que plugasse um equipamento conseguiria escutar os comandos passando, foi adotado o SSH, que também envia comandos, linha de comando normal, e ele utiliza criptografia com SSL. Então, isso impede que uma pessoa que esteja no barramento consiga escutar. Automaticamente, ele passou a ser o padrão mais utilizado. Quando você vê em filme, é muito comum em filme, você vê alguém invade um sistema e ele está lá mexendo, digitando uns comandinhos. Você vê normalmente ele editando um arquivo, tá? Que na prática que não teria efeito nenhum, mas a ideia de linha de comando é aquilo ali. E aquilo ali é feito com Unix, que está do outro lado. Quem responde por aqueles comandos normalmente é um Linux. O Windows mesmo não teria a mesma capacidade de fazer. E quase sempre é utilizando um SSH, aquele protocolo que a gente viu lá. É muito pouco provável você ver falando sobre ele em concursos que tratam uma coisa muito leiga. São em concursos mais avançados que ele vai sim pedir informação sobre isso. Outra coisa, uma diferença muito clássica é com relação a aplicativos. O Windows é mais antigo no mercado, ele tem mais suporte a hardware do que o Linux, com toda certeza. É muito provável você ir numa loja e comprar uma impressora, um webcam, um leitor de impressão digital, você chegar na sua casa e plugar ele num computador com Windows e ele funcionar. A chance de você chegar e fazer isso com o Linux e ele funcionar é bem menor. Pode acontecer hoje nem tanto, mas alguns anos atrás, a chance do hardware novo não funcionar era muito grande. Por vários motivos distintos. Primeiro,
A Microsoft ela tem mais tempo de mercado, então automaticamente ela tem mais bagagem com relação a driver. Ela tem uma quantidade de usuários muito maior. A base de usuários da Microsoft já chegou a 90%. Hoje não está tanto, mas chegou a quase que ser unânime. Praticamente todo PC do mundo era Windows. E automaticamente sei lá, um fabricante que vai fazer uma impressora, ele vai dar prioridade para desenvolver o driver de dispositivo, aquele programinha que permite o sistema operacional comunicar com o hardware lá, o dispositivo, vai dar preferência para o Windows. E aí, se der, ele faz para o Linux ou para o Mac. É feito para rodar no Windows. Feito para rodar no Windows. E aí, se der tempo, a gente desenvolve para os outros, senão fica para o Windows mesmo. Essa é a ideia. Por isso que o Windows acaba tendo mais suporte do que o Linux. Isso é regra, é fato. Isso acontece, Alex, no mercado que a gente sabe que é gigantesco, que é dos games? Também acontece isso? Olha, acontece sim, porque normalmente os games eles são feitos para rodar em PC. A grande maioria dos games rodam em Windows, tá? São muito poucos os que rodam em Linux. Ou então para console. Quando é para console, ele basicamente vai trabalhar com um sistema operacional mexido. É feito para aquela coisa. Alguns até mesmo feito com um Linux. Salvo um caso da Microsoft com o Xbox, que já é uma espécie de Windows que está ali. Agora, inclusive, com o mesmo que roda no Windows Phone, que ela unificou. Do Windows 10 para cá, a ideia é trazer uma única plataforma para todos os dispositivos, seja para uma futura entrada no mercado de Smart TV, ou para os smartphones dela, ou para o próprio console de games, ou para um computador, ou mesmo um tablet. Hoje ele roda utilizando aquela mesma telinha do Windows 10. E, além disso, você tem ainda a parte dos aplicativos. Quando você fala de Windows, qualquer um desenvolve um aplicativo para Windows. Você consegue baixar um compilador, que são milhões aí na internet. Você mesmo, com um pouquinho de conhecimento em programação, você vai lá e desenvolve o seu aplicativo que roda. Não existe uma loja de aplicativos igual existe para telefone. Você simplesmente copia o aplicativo e pluga ele lá no sistema operacional e ele vai rodar. Você pode transportar ele através de um CD, pela internet, por e-mail ou mesmo num pendrive. Isso faz com que surjam alguns problemas. Primeiro, a estabilidade daquele software que está rodando, daquele aplicativo, pode ser questionável, já que não existe um filtro que determine que esse pode ou esse não pode. Segundo, pode acontecer de vir software malicioso ou um vírus, que é muito comum. Você vai executar um na sua máquina, ou mesmo vai plugar um pendrive ali e vai contaminar a sua máquina. Isso acontece o tempo todo. É uma das consequências de se usar um sistema operacional tão popular quanto o Windows. E todo mundo pode mexer. E não existe um repositório único de aplicativos para ele, igual existe a sua loja lá do Google Play ou da App Store, no caso de telefone. A Microsoft ela tem criado, das últimas versões, se eu não me engano, do 8 para cá, do 8.1 para cá, uma ideia de uma loja de aplicativos, mas ainda é muito restrito. No caso de Linux, praticamente tudo está centralizado em um local só. Ele existe aplicativos de gerenciamento de pacote, ele não chama de aplicativo, ele chama de pacote. Você entra num gerenciador desse, pode ser via linha de comando ou existe eles gráficos, e você lá escolhe o aplicativo que você quer, o pacote no caso, ele abaixa e instala. Do mesmo jeito que acontece com o telefone. Isso acontecia já desde a década de 90. Tem melhorado muito de uns anos para cá, porque a quantidade de aplicativo tem aumentado muito. Mas, basicamente, ele tem uma loja onde ele centraliza quase tudo. Isso não acontece com o Windows. A Microsoft tem dado os primeiros passos nesse sentido agora. Tá? E ainda tem uma outra vantagem. Primeiro, o desenvolvimento de um vírus, por exemplo, para Linux não é tão simples quanto para Windows. Ele tem acessos bem mais protegidos e seguros do que acontece com o Windows. A quantidade de usuário é muito menor, então,
sei lá, um cara mal intencionado, eu vou criar um vírus, eu vou programar para quem? Lógico que vai ser para o Windows, da mesma forma que se fosse para telefone, ele iria fazer para o Android. Afinal, tem mais dispositivo rodando. Então, a chance do meu produto ser executado e surtir algum efeito vai ser maior na plataforma que tem mais sucesso. Comercialmente vale mais a pena, né? Claro, às vezes eu lanço isso aí para pescar a senha de alguém, por exemplo, para mim tentar fazer um saque, uma transferência bancária. A chance de eu ter sucesso e me dar um retorno financeiro é maior em cima de um Windows ou em cima de um Android. Tá? Lembrando que o Android ele é um Linux, só que ele foi alterado para atender aquela finalidade, mas é um Linux. Daí dá para vocês entenderem que existe sim a possibilidade de um Linux, um vírus rodar em Linux, assim como existe vírus que roda em Mac, só porque eles, por questão da quantidade de usuário que tem em um e no outro, é muito mais provável você achar um vírus que vai rodar no Windows do que vai rodar no Mac ou que vai rodar no Linux. Tá? Sem contar que, volta naquele primeiro princípio, como o Linux ele é mais difícil de se usar e normalmente ele é escolhido por profissionais da área de tecnologia, um profissional normalmente ele tem um discernimento maior do que ele pode executar ou o que ele não pode executar. Não é tão fácil assim, tipo, eu mandei um e-mail, você ganhou uma viagem para a Lua, clique aqui, aí o cara, pup, normalmente o cara já tem um certo estudo, então ele já tem uma experiência, uma malícia de ver que aquilo ali é treta. Uhum. Aí ele não vai executar tanto assim. Isso é mais uma das justificativas de por que é tão raro existir um vírus em Linux. É muito pouco provável isso acontecer. Ô, Alex, deixa eu te perguntar uma coisa em relação ao Windows aí. Você estava comentando da questão do Windows 10, aí eu estava... É uma coisa que já tem acontecido e já foi notícia, inclusive. A gente tem essa forçação para que as pessoas, para que faça atualização para esse Windows novo, porque parece que eu vi aparecendo lá que você tem a opção de fazer essa atualização, agora um pouco mais tarde, mas você não tem a opção de recusar a atualização. Parece que há uma obrigatoriedade para que você altere o Windows que você está utilizando na sua máquina de forma obrigatória para uma versão que a empresa está determinando mais nova. Está acontecendo isso mesmo? Ou é uma coisa esporádica ou dá para você reverter? Não, isso está acontecendo, mas isso existe uma razão de ser. Normalmente, você utiliza a sua máquina com alguma finalidade e quase sempre essa finalidade passa por uso de um sistema bancário ou de alguma coisa, uma rede corporativa, que você dependa de alguma segurança. Quando você fala de versões antigas, a Microsoft ela trabalhava no passado com várias versões diferentes do sistema operacional dela no mercado. Isso tinha uma consequência muito grave. Ela tinha que manter equipes para ficar tampando o buraco, apareceu uma falha no sistema ali que pode ser explorada por alguém, por exemplo, por um vírus ou para se roubar uma informação da pessoa. E ela tem que correr lá e desenvolver uma coisa chamada de patch, que é uma aplicação, uma correção ali, e distribuir isso para os usuários, para que ele tampe e não seja, não possa ser atacado por aquilo ali. Como ele trabalhava com várias versões diferentes, são várias equipes diferentes. Então pode aparecer um furto de um aqui, outro dali. Isso gerava um certo desconforto, uma certa instabilidade. De uns tempos para cá, diga-se mais ou menos de 10 anos para cá, ela tem trabalhado com uma ideia de que ela mantém no mercado as últimas 2 versões do sistema operacional. Isso não quer dizer que ela vai retirar. Acabou, ela vai, devolve meu Windows. Ela não vai fazer isso. Ela vai deixar ele rodando só porque ela simplesmente te anuncia, olha, a partir de agora eu não te dou suporte mais. Se aparecer uma falha, um bug que reportaram, uma coisa que possa ser explorada, você vai continuar com esse problema. Eu não vou desenvolver um conserto, um paliativo para você rodar aí. Então, você precisa trabalhar com as versões mais novas. No caso em específico, até o Windows 7, isso era normal, as pessoas atualizavam sem grande resistência. O Windows 8, ele trouxe uma inovação que era uma desinovação, na verdade. Foi. Porque ela pegou o nome Window, que é janela em inglês, que sempre trouxe o nome do Windows, ele já chama isso porque todos os programinhas eram uma janela.
E automaticamente ele tinha uma barrinha de tarefa ali embaixo com um botão iniciar. Isso ficou clássico. Tanto que os outros copiaram. Os outros sistemas operacionais tudo copiou porque a ideia era interessante. No Windows 8 para cá, a ideia dela era o seguinte, era unificar desde aquela época, era usar um sistema operacional para rodar em tablet, para rodar em notebook, em desktop, o PC comum, e para rodar em smartphone. Para isso, não dá para mim colocar na tela de um smartphone pequena um botãozinho iniciar ali. O cara não consegue, na tela pequena ele nem conseguiria acertar. Então a ideia é fazer aqueles tijolinhos que ela fez ali para o cara ter onde clicar. Então, para unificar, ela criou isso e colocou isso nessas outras plataformas. Isso, para quem usa telefone, até que funcionou. Para quem usa computador, foi um tiro no pé. A Microsoft simplesmente perdeu o mercado. Ninguém queria o Windows 8. Ninguém comprava o Windows 8. Aí ela, mais do que depressa, ela correu e colocou o Windows 8.1 no mercado. Nem contou com uma versão nova. É o 8. E ele basicamente trouxe um parecido com um iniciar ali, que na verdade não era iniciar. Ele só era uma forma do usuário alternar para a janela de quadradinhos. Não funcionou. Tanto que ela veio e desenvolveu novamente, no Windows 10, o botão iniciar. Trouxe os quadradinhos para dentro do botão iniciar, mas o iniciar voltou, porque não teve aceitação. E aí ela volta com aquele problema. Muita gente ainda está usando o Windows 7, para não falar do XP. Tá? Ainda tem muita gente utilizando o Windows 7. Então ela tem que manter hoje suporte para o 10, para o 8.1, para o 8 e para o 7. E ela já anunciou tem tempo que não dá suporte para o 7, mas ainda assim as pessoas continuam utilizando o 7. Por causa dessa cagada de tirar o botão iniciar. Então, ela meio que está forçando o pessoal a, olha, não vou nem te cobrar nada. Se você está usando o 7, atualiza aqui para o 10, não vou cobrar nada. E só porque essa oferta é por tempo limitado, mas esse limitado já tem um ano e tanto. Para ver se as pessoas migram. E ainda assim não está havendo uma adesão como era para ser. Mas isso deve acabar, provavelmente ela deve lançar já o Windows 10 já está bem estável. A Microsoft ela tem esse defeito, enquanto ela não lança o primeiro grande pacote de atualização do sistema operacional, ela não estabiliza. Todo mundo que usa conhece que você instala sei lá, o Windows 10, acabou de sair, eu instalo ele aqui. Você já instala um pacote na sequência, já pede pacote na sequência. E tudo que você roda toda hora ele dá um pau diferente. Porque como ele trabalha com aplicativo de todos os fornecedores que existem, inclusive empresas grandes, às vezes não dá tempo desses aplicativos testar todos os bugs que pode dar. Então, você está rodando, sei lá, fazendo um desenho, alguma coisa com um aplicativo que é de terceiro, aí ele dá um pau. E aí o cara, esse Windows não presta. Então não é bem do Windows, entendeu? A culpa é do aplicativo que está ali. Apesar que o Windows realmente ele tem as suas instabilidades, ele trava muito quando está nas versões mais novas. Alex, e o Linux tem versão também? Olha, tem, mas as versões dele são mais bem definidas e ele não muda muita coisa em matéria de visual, essas coisas. Porque basicamente o Linux, eles são Linuxes, na verdade, são distribuições, cada uma faz as suas coisas. E são, na verdade, coleção de pacotes específicos. Eu pego o núcleo do sistema chamado de kernel e ali eu coloco os acessórios em cima. Uma interface gráfica que seja assim, parecida com o Windows, por exemplo, ou não. Coloco um aplicativo para desenhar, um para navegar na internet, um para o cara poder digitar texto, fazer planilha. E aí eu monto dessa maneira, transformo isso numa coisa chamada distribuição e entrego. Essa distribuição, ela sim, vai tendo versão, 1, 2, 3, 4, como os outros. Mas sempre vai existir suporte para o anterior, até porque eles tentam manter a compatibilidade. Apesar de que, às vezes, não é tão simples instalar essas compatibilidades, como é no caso da Microsoft. No caso da Microsoft, você não precisa fazer nada, tá? Nas versões mais novas, na verdade, se você não quer que instale, é que você tem que fazer alguma coisa. E ainda assim ele fica teimando. Que no Windows 10 não adianta você ir lá e falar assim, eu não quero que instale a atualização. Ele vai instalar sozinho. Vai, né? Deveria tirar aquela opção de lá. Com isso, a gente encerra a parte mais básica de diferença e fica a parte mais visível, mais notável, que o usuário vê logo na cara que ele entra. E aonde gera a maior parte da dificuldade, que é a parte de sistema de arquivo.
O Windows, todo mundo está acostumado, ele trabalhava com A2 pontos, lá na época dos disquetes, C2 pontos, que era um disco rígido. Às vezes você quebrava esse disco rígido, que era o HD, em partições, aí virava C2 pontos, D2 pontos. Um CD, sei lá, era E2 pontos, F2 pontos. Depois, ele continua utilizando o mesmo nome, só que aí ele passou a dar um rótulo chamado de disco local, ou unidade móvel, unidade ótica, para facilitar, mas continuou sendo uma letra em 2 pontos, sempre. A Microsoft trouxe isso dessa maneira. O Windows, o Linux, você nunca vai encontrar C2 pontos lá, porque ele não existe. Ele trabalha com a ideia de ponto de montagem, tá? A estrutura dele é tudo partindo de um barra, o endereço. Dali para frente são diretórios, pastas, como o Windows chama. E nessa pasta, ela pode ser uma pasta simplesmente que está lá no disco, no barra, que seria o C2 pontos do Windows, onde eu posso colocar algum arquivo, ou pode ser um repositório, um link, uma coisa que aponta para um outro dispositivo, que poderia ser uma unidade de rede, pode ser um pendrive, pode ser um outro disco, um CD, ou pode ser um driver na nuvem. Por exemplo, eu vou lá e instalo um aplicativo específico lá, um Dropbox, por exemplo, e venho lá e mapeio ele para essa pasta. E aí tudo que eu coloco nessa pasta, eu na verdade estou colocando lá no outro destino. O Windows chamaria isso de uma unidade. C2 pontos, D2 pontos, E2 pontos. Ele faz assim. Das últimas versões, se não me engano, do 7 para cá, o Windows agora ele permite a possibilidade de você montar em algum local. Você ir lá dentro de vamos imaginar que eu comprei um HD novo, tenho 2 aí, só porque eu não quero ter C2 pontos e D2 pontos, eu só quero C2 pontos. E quero que dentro do C2 pontos, aquela pasta de documentos que está lá, seja o outro disco. Hoje eu consigo fazer. Eu consigo ir lá, onde está o disco, e na opção dele de mapear para uma unidade, eu vou lá e digo para ele, mapeia para um diretório, aponta o diretório, e aí aquela pasta é o disco. Do jeito que o Unix faz, os Linux fazem. A hora que você vai navegando na estrutura de pasta, entrou no C2 pontos, entrou no usuários, entrou no seu documentos. Essa pasta você entrou em outro disco. Para você é transparente, você não vê. Isso é uma cultura que vem do Linux por uma série de vantagens e agora que a Microsoft resolveu embarcar. Mas eu não acredito que vai acabar essa história de unidade. Isso aí provavelmente vai ser para sempre. Tá? E como mudou, outra coisa que muda muito é o Windows, ele, para separar entre uma unidade ou entre uma pasta e outra pasta, no endereço do arquivo, ele coloca aquela contrabarra, a barra invertida. Então você vai encontrar lá tipo C2 pontos contrabarra, pasta 1 contrabarra, arquivo 1.txt. Você vai encontrar dessa maneira. O Unix ele não utiliza essa forma, ele trabalha sempre com a barra da divisão. Então você vai encontrar o barra, que é a raiz do sistema, tá? Que normalmente é onde está instalado o sistema operacional, comparado ao Windows é o C2 pontos. Ele tem barra, o nome de um diretório, tipo pasta 1 barra arquivo 1.txt. Essa é uma diferença básica. Você sempre vai encontrar assim. Você viu uma tela de um sistema, só um pedaço, a barra está virada para o lado direito, é da família do Linux, é família Unix. Se está virada para o lado esquerdo, é Windows, é Microsoft na vida. Essa diferença gera muita confusão. E você vai encontrar isso por aí. Às vezes uma máquina ou outra que você vai utilizar hoje ou vai utilizar amanhã, você vai ver que ela não tem C2 pontos. Você vai procurar, ela não vai ter. O mesmo acontece com o Mac. O Mac também não tem. Ele trabalha basicamente com diretórios pré-definidos lá, onde você vai guardar suas informações. Ele não tem isso aí. E no caso do Linux, ele faz isso, o Mac também. Não só com unidade de disco. Todos o hardware que você tem na máquina, desde uma webcam, uma impressora, tudo basicamente é um arquivo ali ou uma pasta. É barra alguma coisa. No caso de uma impressora, seja lá, tipo barra printers, barra impressora 1. Se você ir lá e mandar escrever alguma coisa, pegar o sistema operacional e falar para ele, olha, pega esse arquivo para mim e copia para cá. Ele simplesmente envia aquilo ali e o sistema operacional entende. Isso aqui é impressora, ele manda para lá, ela imprime. O Windows isso não acontece.
trabalha com uma forma bem distinta de ser. E uma última diferença é com relação à montagem. O Linux tem melhorado muito, mas até pouco tempo ele não montava sozinho. O que é a montagem? Quando você pega um pendrive e coloca ele numa máquina Windows, ele dá aquele grito, pum, achou um negócio e já aparece lá, está pronto para usar. Uhum. Você clica e ele monta um F2 pontos, um G2 pontos, um Z2 pontos. Ele monta sozinho. Você vai lá, acessa e dá lá seus arquivos. No caso do Linux, hoje melhorou muito, mas até pouco tempo ele nem montar, ele montava. Então, você plugava ali, não acontecia nada. Aí você tinha que ir lá e falar para ele, olha, eu pluguei um pendrive na porta tal, por exemplo, na USB 1. Monta ela para mim no diretório /pendrive. Não era só assim, você não, achar, não. Você tinha que ir lá e falar o que você queria. Isso acontecia, no caso de pendrive, ainda era de boa, porque ele ainda dá um jeito de adivinhar o sistema de arquivo. Você fala desse jeito, mas na verdade é em código isso, você está querendo dizer. Antigamente era em código, depois ele melhorou e colocou com clique. Uhum. Tá? Mas ainda assim tinha que fazer. Hoje ele já faz sozinho. Uhum. Tá? No caso de CD era pior. Você colocava um CD ali dentro da sua unidade e aí você tinha que ir lá e falar para ele, olha, eu coloquei o CD-ROM lá, vai lá e mapeia ele para mim, o CD-ROM 1, primeiro, só tem um, mas o CD-ROM 1, mapeia ele para mim no /CD-ROM e o tipo de arquivo dele é um ISO 9660, por exemplo. Se eu não disser essa informação, ele não mapeava. Uhum. Aí, você explicar isso para um usuário leigo é um tanto complicado, ele não ia dar conta de fazer. Nessa aí ele já desistiu. Já desistiu. Já vai pro Windows. Já formatava, voltava pro Da hora. Então, esse é uma dificuldade. Hoje o Linux melhorou muito, tá? Nesse ponto ele já faz, a grande maioria dos Linux, se você plugar ele já vai reconhecer. Ele ainda não tem aquele recurso de plugou, ele já sai executando, como acontece com o Windows. Até porque isso é suicídio. Você pluga ali e facilita muito para o usuário. Só põe o CD-ROM lá que ele já sai rodando o seu joguinho. Uhum. Só que no lugar do joguinho podia ser um vírus. Tá? Então, esse tipo de coisa o Linux ele prefere não fazer. Mas o resto das facilidades hoje ele já faz. Alguns ainda não fazem. Mas no começo, lá das primeiras gerações, ele não fazia. Tá? Só que com uma vantagem, ele permite, por exemplo, um clone de um dispositivo inteiro. Eu consigo clonar um pendrive na íntegra, já que ele me aponta só para o diretório que representa o pendrive, não o arquivo. O pendrive, eu posso ir ali e clonar ele para outro. Uhum. Posso clonar para dentro da máquina a cópia na íntegra. Não estou falando de copiar arquivo por arquivo. Isso, por exemplo, para um trabalho de perícia era perfeito. Uhum. Hoje, com Windows, é inviável. As diferenças param por aqui. Entendido. Alex, até a próxima, então, terça-feira que vem. Terça-feira, Marcos. Ok, então a gente conclui essa edição do 90 Minutos. Lembrando que a partir das 5 da tarde tem o Orisvaldo Pires e o Lucivan Machado na apresentação do Jornal dos 5. Eu volto amanhã, sexta-feira, a partir das 8 horas, com o 90 Minutos. Um grande abraço, até a próxima.